Fala, galera. Vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Corinthians trabalha para ter Rodrigo Garro à disposição na Supercopa Rei e Carrijo tem febre e não participa do treino do Corinthians. Vamos ver aí as últimas informações do Timão. Bem, a gente tá, nesse ritmo porque o Corinthians demorou para fazer a cirurgia do Rodrigo Garro. Quanto tempo ele vai ficar de fora? A gente traz essas respostas para você agora. Você não está sabendo do que a gente está falando? Vamos fazer esse primeiro contato com o Marcelo Bacejo, que está lá no Parque São Jorge e vai trazer para a gente tudo desses bastidores dessa cirurgia, né, Bacejo, o que aconteceu ontem no punho do Rodrigo Garro. A gente quer saber, por favor, afinal de contas, o Corinthians demorou ou não demorou para fazer essa cirurgia no jogador? Boa noite. Boa noite, Má. Boa noite para você, a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Pois é, parece notícia velha, mas Rodrigo Garro segue tendo de lidar com problemas físicos. Dessa vez, o jogador passou por uma cirurgia no punho esquerdo. Ele fraturou o punho esquerdo na final da Copa do Brasil contra o Vasco e muito se questionou em relação ao motivo pelo qual o Rodrigo Garro só foi operado agora, justamente na semana em que o Corinthians estreia oficialmente na temporada e não logo depois da final da Copa do Brasil. O que a gente pôde apurar foi que inicialmente o departamento médico do Corinthians optou por um tratamento conservador. Esse tratamento conservador não deu certo e também pelo fato de o elenco do Corinthians ter recebido apenas 10 dias de férias curtinhas, o departamento médico preferiu não fazer com que o Rodrigo Garro fosse submetido a um procedimento cirúrgico para que ele pudesse curtir as suas férias. O jogador se reapresentou, continuou se queixando de dores no local e após ouvir alguns ortopedistas, ficou definida a cirurgia. Ele já recebeu alta, a cirurgia aconteceu no Hospital Albert Einstein. A gente procurou alguns ortopedistas para saber sobre o tempo de recuperação do Garro. E o que nos foi dito é que essa cirurgia, geralmente, para se recuperar completamente, leva entre 6 a 8 semanas. O jogo contra o Flamengo da Supercopa Rei é daqui a 3 semanas. Então, Rodrigo Garro não estará completamente recuperado, mas ainda assim a comissão técnica conta com ele para o duelo com o Flamengo. Amigos, já eu estou de volta para trazer mais informações sobre Rodrigo Garro no Corinthians. Devolvo para vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Bacejo. E aí, então, a gente já começa com esses questionamentos, né? Corinthians buscou, num primeiro momento, esse tratamento conservador e depois, então, ouvindo outros especialistas também, mesmo dentro do clube, optaram por fazer essa cirurgia. Pergunta direta: fizeram certo, fizeram errado? Garro vai perder aí alguns jogos de Campeonato Paulista e talvez a Supercopa Rei. Marina, se fizeram certo ou errado, eu confesso que eu não consigo cravar. Porque eu não sou médico, porque eu não estou lá, porque eu não vi o que aconteceu. Então não dá para cravar se o que foi feito com o Garro foi certo ou foi errado. Mas eu me permito, pelo menos, falar que eu senti uma grande estranheza pela situação. Não deixa de ser esquisito o jogador terminar a temporada no mês de dezembro e só agora ele ser operado. Quer dizer, o que aconteceu nesse meio tempo? São dias preciosos, dias importantes que poderiam antecipar a volta do Garro para que ele pudesse ajudar o Corinthians em partidas importantes aí já da temporada, da própria final aí da Supercopa, enfim. Se com 3 semanas de recuperação ele vai poder jogar, não sei, porque se o Bacejo trouxe a informação, ouviu especialistas, esse tipo de cirurgia leva de 6 a 8 semanas. Como é que em 3 semanas ele vai jogar? Mesmo que ponha proteção, enfim, mas, poxa, é um esporte de impacto, você pode cair, você pode Falando trombar. nisso, eu também... Mas alguns jogadores já voltaram em 3 semanas. A gente já vai falar sobre isso também, só para você depois falar também, Ale, a questão desse período de recuperação, está também falando com alguns especialistas, a nossa equipe, e por ser um local que por ser de impacto o futebol, ele poder cair e cair com a palma da mão dessa forma, pode botar tudo a perder o processo de recuperação, mesmo que ele esteja com algum tipo de proteção. Claro. Então é complicado, né, Silvestre? Eu penso que nem o Adson, não sou médico para dizer. Agora, o tratamento conservador é sempre arriscado. Você evita uma cirurgia, é conservador, pode ou não dar certo. Se não dá certo,
tem que ir para o tratamento cirúrgico. Eu, por exemplo, machuquei esse dedo aqui, quebrei, ele ficou torto para o resto da vida. Tratamento conservador, arrisquei. O Thiago, nosso produtor, operou no dia seguinte, está com o dedo retinho. Ó, o meu ficou torto. Vai fazer o quê? Agora, vários jogadores já voltaram com a proteção, arriscaram, jogaram, até porque tem essa final da Supercopa do Rei. Isso. E é um jogo que vale já para início de temporada. Você estava falando da sua lesão, do Thiago também. Outros jogadores, além de Alexandre Silvestre, também já lesionaram ali. Então, o Rodrigo Garro, igual a gente está falando agora, também José Martínez teve uma lesão muito parecida. E o próprio Luciano também, do São Paulo, né, falando de outro jogador, de outro lugar, também teve uma lesão no mesmo lugar. Então, ó, a gente tem um tempo indeterminado para o Rodrigo Garro, não sabemos quanto tempo ele vai ficar fora. O Martínez ficou 2 meses fora, novamente, é uma lesão diferente, mas no mesmo, na mão, né? No mesmo local, vamos dizer assim. E o Luciano, por outro lado, igual o Silver tinha falado, ficou 15 dias afastado. 15 dias, são 2 semanas. Então, voltou muito antes do previsto ali. A do Luciano também é parecida, não é idêntica ao que o Garro sofreu. Então, não dá para ter, né? É muito pessoal, é muito particular. E esse problema no punho, eu acho que é muito mais arriscado na questão de apoio. Quando você cai, o jogador cai muito, toma falta, na hora que vai se amparar ali no gramado e tal, de forçar. E menos impacto de jogada aérea. É mais na hora que cai para apoiar. Sim, sim. Esse é o cuidado que o jogador tem que ter. Mas não deixa de ser um risco, né? Porque se o cara operou a mão mas ele joga com o pé. Cara pálida. Quando você toma um tombo jogando futebol, você está numa velocidade, uma jogada rápida. É ali que você... Cara, é instintivo você se apoiar no chão. Você vai fazer o quê? Vai apoiar com a cabeça? Não vai. Você põe a mão primeiro. Se bem que o VAR hoje em dia quer que você se apoie no chão com a cabeça. Então. Porque se você deixar a mão ali dando sopa, capaz de dar pênalti. E dizem que a contusão foi nesse jogo. Isso, aí era a gente tá vendo tudo aí, né? ó. Ele carregando taça, mexendo os braços. A adrenalina puxando enorme pra lá, pra também, cá. né? O calor da festa, do título. Beleza, mas se fosse algo assim, né? Um negócio, ele estaria com muita dor. Ele não fez menção nenhuma de dor. Eu não estou dizendo nada que tem coisa... Ali o sangue está quente ainda, acabou de conquistar a Copa do Brasil, enfim, eu acho que ele nem estava sentindo nada, né? Aí é meio difícil também a gente avaliar. Se eu quebro a mão... Oficialmente, essa cirurgia foi para fazer o quê? Aconteceu o quê na mão dele? Ele quebrou um ossinho do punho. Quebrou um osso do punho. Não sei exatamente que ossinho, mas deve ter sido... Como eu nunca quebrei aqui o problema, como eu nunca quebrei um osso do punho, eu não sei falar se a minha dor seria... Até porque dor é de cada um, é relativo. Cada um tem um limiar de dor, né? Que aguenta mais, aguenta menos. Mas ali, pelo menos, ele não tinha menção nenhuma de sentir dor. Então... Claro, sangue quente, a adrenalina, a alegria de comemorar. Talvez aquele ossinho estava só com uma dorzinha, mas que ele não imaginava que seria uma fratura. Pode ser. Agora, o problema é demorar tanto para resolver. Hoje é dia 9. Esse jogo que dia foi? Dia 22? 21? Não lembro. Caramba. Acho que foi 21 de dezembro. 20 dias para... O jogo do Maracanã, foi a final 20 dias para operar, cara? Será que nesse meio tempo ele não... Como o Bacégio trouxe, né? Não. Como teria um período muito curto de férias, eles não quiseram, o Corinthians, enfim, não quiseram, segundo informações do Bacégio. Atrapalhar as férias. Mas aí atrapalha o Corinthians. Vamos, aproveitando nisso, falando de atrapalhar o Corinthians, vamos ver, vou vir aqui no meio de vocês para a gente ver juntos os jogos que o Garro deve ficar de fora ali até a Supercopa, pelo menos, hein? A gente imaginando que ele vai jogar a Supercopa. Não sabemos se vai jogar ou não. Então vamos colocar na tela aqui quais são esses jogos. Então a gente tem já esse próximo agora, que é a estreia no Campeonato Paulista, no domingo, contra a Ponte Preta. Depois, no dia 15, contra o Red Bull Bragantino, todos aí pelo Paulistão, é claro. E depois, clássico contra o São Paulo no dia 18, domingo que vem. Ainda Santos, dia 22, fora de casa. Então, a gente tem 2 clássicos. Depois, Velo Clube também, no dia 25, fora de casa. Tem mais jogo ainda, porque temos já o início do Campeonato Brasileiro contra o Bahia. Esses são todos os jogos do mês de janeiro até chegar o dia 1º de fevereiro, que é a final, a Supercopa do Brasil aí, que assim, nem sabemos se ele estará ou não à disposição.
São 2 clássicos aí. Adianto para vocês que ele perde ritmo de jogo, com certeza, não dá para discutir, mas ele não perde forma física, porque ele vai continuar treinando normalmente. Treina com bola, treina a musculação, aquela coisa toda. Vai perder o ritmo de jogo. É lamentável, o Corinthians começa a temporada sem o trio Gin, porque o Yuri está voltando da Itália ainda, não fez a pré-temporada. O Memphis está fazendo um trabalho à parte de reforço muscular e reequilíbrio muscular para evitar lesões nessa temporada, que vai ser muito puxado, e o Garro com esse problema agora na mão. Mas o Bidon não dá conta, não? No punho. O Super Bidon vai tomar conta de tudo. Por que essa ironia? Não entendi. Não, é porque ele é o coitado, né? Ele vai ter que assumir a bronca, nesse sentido. Carregar nas costas a responsabilidade de armar, marcar, fazer gol, lançar, chutar, porque pelo jeito os treinos não vão estar disponíveis nesse mês de janeiro. Então vai ficar difícil para o Corinthians, para o Dorival, armar um time. Claro que a gente tem que dizer que o Corinthians, por ter sido o último time a sair de cena em 2025, obviamente ele demoraria mais e vai demorar mais para adquirir de novo um ritmo totalmente competitivo em 2026. Eu já considerava o mês de janeiro um mês meio que descartado pelo Corinthians, pensando... Menos mal, né? Sem dúvida. Agora é um tiro curto, pensando o Campeonato Paulista pode comprometer claro que pode. O Paulistão. Por isso eu acho até que os grandes clubes de São Paulo não terão vida fácil no Campeonato Paulista, porque vai ser um campeonato menor, mais curto, enfrentando times que se prepararam já há mais tempo para disputar a competição. A gente sabe o quão difícil é enfrentar os times do interior que se preparam já 2, 3 meses antes para disputar o Campeonato Paulista. O Abel mesmo falou disso indiretamente. Mas é verdade, né? Só que não dá para comparar também o investimento dos times do interior com o dos times... Agora eu noto no senhor um trauma, um negocinho uma coisa assim ainda em relação ao Corinthians do ano passado. Eu noto, é só uma impressão minha. É impressão. Impressão? Até porque o Corinthians fez o que tinha que fazer dentro de campo. Quem não fez não foi o Corinthians. Tá bom. A gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre o Rodrigo Garro, porque tem informação exclusiva sobre esse assunto também. Como prometido, e Marcelo Baceggio prometeu trazer mais informações sobre o Garro, vai cumprir agora. Quero chamar aqui no nosso portal Marcelo Baceggio. Baceggio, os telespectadores, eu também estou curiosa para saber o que você vai trazer para a gente sobre Rodrigo Garro. Por favor, conta então o que é essa informação. Pois é, uma hora de informação exclusiva para quem está acompanhando o Gazeta Esportiva, apuração conjunta com o nosso produtor Matheus Vasconcelos. Marcelo Paz recentemente assumiu o departamento de futebol, é o novo executivo de futebol do Corinthians, e ele planeja viajar até a Argentina para entrar em um acordo com o Tajeres referente à contratação do Rodrigo Garro. O Corinthians ainda deve 3 milhões de dólares para o Tajeres. Corre sim o risco de sofrer um novo transfer ban, então a prioridade do Marcelo Paz nesses primeiros dias à frente do futebol do Corinthians é resolver todos esses imbróglios para que o Corinthians não corra riscos de não poder contratar novos jogadores para a temporada. Agora à tarde eu entrei em contato com o presidente do Tajeres, o Andrés Fassi, que está um tanto quanto receoso em relação às promessas do Corinthians. Ele garantiu que o Corinthians não pagou o que devia, esse mês passado venceu os juros anuais de 18%, então ele alega que o Corinthians agora deve ao Tajeres mais de 6 milhões de dólares, então tem muito pano para manga, as negociações não devem ser fáceis, mas Marcelo Paz tem isso como prioridade à frente do Corinthians, viu, amigos? Muito obrigada, Marcelo Baceggio. Informação importantíssima aqui do Gazeta Esportiva, com exclusividade. Corinthians tentando tirar da frente todos os problemas relacionados à transfer. Certíssimo, né, Silvio? Certinho, na medida do possível vai, porque daqui a pouco explode mais um transfer ban, então tá pavimentando, né, para poder explorar depois. Demorou pra caramba para conseguir fazer acordo com o Santos Laguna, os mexicanos estavam pé da vida com o Corinthians, o Osmar Stabile lá, o jeitinho dele foi, tal, não sei o que, fez o acordo, deve pagar nos próximos dias de destravar o transfer ban, e processo parecido está fazendo também em relação ao Tajeres, porque os caras lá estão muito bravos. E estão cobrando, Silver, 6 milhões e meio de dólares por conta desse imbróglio aí com o Rodrigo Garro. O bolo cresceu. E essa chegada do Marcelo Paz parece que realmente é para isso mesmo, né? Para arrumar a casa, para fazer o serviço sujo, entre aspas, no sentido de repente, abrir mão de algumas ousadias para poder ajeitar as coisas que prejudicam o clube com o passar do tempo, nesse sentido, né? Vamos fazer uma jacuzzi? Não dá para fazer a jacuzzi, tem que consertar a privada primeiro. Então, mais ou menos isso. Para resumir, é isso, né? Então, a questão do Michael, por exemplo, para mim é um exemplo já que
tem a ver com a chegada do Marcelo Paz, já trabalhando nos bastidores. Quanto que o Corinthians ia pagar para o Maicon de salário, quanto que teria que desembolsar, de repente foi para o Atlético Mineiro, foi uma questão assim, desagrada num primeiro momento o torcedor que gostaria de ter a sequência do Maicon, mas, por um outro lado, vai deixando as finanças um pouco mais oxigenadas. E é isso que ele vai fazer agora chegando ao Corinthians. Essa questão do Garro é importante, uma informação importantíssima trazida aí pelo Baségio, por toda a equipe da Gazeta, porque dá mostras de que o Corinthians, enfim, começou a se interessar em pagar, o que seria uma coisa básica, normal, né, do futebol, deveria ser. O Corinthians era um exemplo, uma referência de que não faz isso, não fazia isso. O transfer nacional vinculado à CBF caiu por boa fé. A Câmara de Resoluções, blá, 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 CNRD, acho que é essa sigla, né? Que é o bolão do refinanciamento de várias dívidas. Por boa fé, porque pagou, antecipou ali um pagamento. Mas não estava pagando, atrasou uma e tal. Aí pagou atrasado, antecipou a terceira parcela e a resposta dessa Câmara para a CBF foi: demonstrou boa fé, pode derrubar o transfer ban. Exatamente, é isso que vocês estavam falando, que está pavimentando, está fazendo o que tem que fazer. Em algum momento tinha que fazer isso, né? Ano passado foi aquela insanidade de contratar milhões e milhões, junto disso o Memphis Depay, para tirar o time do rebaixamento. Conseguiu... Retrasado, né? Olha, retrasado, exato. Às custas de você afundar o clube financeiramente. Saiu do rebaixamento, agora tem que começar a se virar para manter a decência e pagar as coisas que ficaram para trás. Né? E transfer ban... Não custa lembrar, mais uma vez, é uma punição, ou da FIFA, no caso do Félix Torres, foi da FIFA, em nível mundial. Aqui tem Tinha o Matias Rojas também. Né? É uma punição porque clube que deve para clube, recorre nos tribunais do futebol, bateu na última instância, perdeu, transfer ban. Você não pode registrar o jogador. Pode contratar? Pode. Você contrata, só que você não escreve no campeonato, o cara fica encostado. Não pode jogar, não adianta nada. É uma proibição de registrar jogadores. Muito bem, Silvério, obrigada pela explicação, sempre bom lembrar sobre isso também. Vamos ver o resultado da nossa enquete, então? Vou fazer mais do Corinthians por aqui, porque eu quero saber também as notícias de dentro do campo, Marcelo Basségio. O que você tem de novidade pra gente? Vamos lá, Ama, vamos falar sobre futebol, sobre dentro das quatro linhas. O Corinthians enviou um cronograma personalizado de treinos para o Martínez, que ainda não conseguiu retornar ao Brasil por causa desse conflito entre Venezuela e Estados Unidos. Então, a solução encontrada pelo Corinthians foi enviar um cronograma de treinos para que o jogador possa seguir aí em atividade mesmo à distância. Outra informação: Carrijo não participou do treino de hoje, ele está com quadro de febre, portanto foi poupado, mas aparentemente não preocupa para a estreia da equipe no Campeonato Paulista. Já o volante Maicon está fechado com o Atlético Mineiro. O Maicon não permanecerá no Corinthians, o jogador aceitou a proposta do Galo, assinará com o clube de Belo Horizonte por 3 temporadas, então uma baixa importantíssima no elenco do técnico Dorival Júnior. Amigos, devolvo para vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Marcelo Basségio, que trouxe todas as informações de dentro, de fora de campo também. Agora falando de dentro de campo, então, temos informações as mesmas, né, que você... As mesmas não, tem essa notícia da febre aí do Carrídio, mas é normal, né, gente? Vamos combinar que o tempo aqui em São Paulo também tá uma loucura, né? Todo mundo não vai começar mais ou menos esse campeonato, né? Não dá, cara. Férias o quê? Uma semana e meia de férias, tipo uma semana de pré-temporada, já começa o campeonato, fazer o quê? Tem que jogar aí, ano apertado de Copa do Mundo, mudança em calendário. Então, se também não tivesse com febre, talvez não iniciasse jogando, porque eu acredito que a maioria dos times grandes vai iniciar o campeonato mesclando. Sem dúvida. Todos eles. Não só o Corinthians, mas todos eles. Né? Acho que vai ser e correto fazer isso? Não tem outro jeito, não é nem correto ou incorreto, é que não tem outro jeito. Não tem como colocar os principais jogadores logo de cara, impossível. E o Triuginho? A gente já sabe que não vai jogar, mas quanto de falta vai fazer nessa reta inicial de Campeonato Paulista? Toda falta, né? Porque com o Triuginho o Corinthians ganhava a maioria dos jogos ou ia muito bem na maioria dos jogos. Ano passado já teve dificuldade de colocar o Triuginho para jogar muitas vezes, né? O Dorival contou meia dúzia de vezes no ano. Mas Yuri tá para voltar aí, né? Agora, o Yuri tá amanhã, para voltar, né? E aí ele tem que fazer toda a pré-temporada de maneira individualizada, junto com os outros jogadores ali em alguns momentos. A gente vai ver os clubes no seu melhor a partir do começo do Campeonato Brasileiro, que é no fim desse mês. 28 de janeiro começa o Brasileiro, é isso. Perfeito, gente. Obrigado. O Corinthians busca 2 laterais no mercado da bola. Um lateral direito e um lateral esquerdo, porque as coisas não avançaram, as negociações para renovação com o Schiller não avançaram, tá? E aí o Corinthians agora busca, né, um
um lateral esquerdo também no mercado. Então, um lateral esquerdo e um lateral direito, tá? Então, nós vamos aguardar, né, para ver quem o Corinthians vai contratar. O lateral direito, o Arias, é um nome hoje aí que, né, mais agrada, um jogador de 34 anos, né, com passagens também pelo Atlético de Madrid, jogou com o Memphis, é muito amigo do Memphis, né, jogou com o Memphis no PSV, enfim, é um jogador que estava no Bahia, que agrada, vamos ver se o Corinthians vai contratar ele, tá? E na lateral esquerda ainda, a gente não sabe o nome, mas o Corinthians em busca de 2 laterais no mercado. Deixa o like, comente aqui embaixo. Olha só, o Juventude pediu 17 milhões de reais no Mandaca, tá certo? Só que o Corinthians tem 40%, ou seja, dos 17 milhões, né, o Corinthians teria que pagar só 10. O Corinthians não desistiu do jogador, e a ideia do Corinthians é tentar pagar um valor ao Juventude e deixar o Juventude com uma porcentagem. Ou seja, desses 10, o Corinthians pagar menos do que 10 e deixar o Juventude com uma porcentagem para uma futura venda, algo que o Corinthians acredita que possa, né, aí está seduzindo, dizemos assim, né, o Juventude a fechar o negócio por um valor menor, e o Corinthians já tem 40% dos direitos do jogador, tá certo? Então, ontem eu trouxe com exclusividade aí que o Corinthians quer o Mandaca, agora estou trazendo os valores para vocês e já a posição do Corinthians em relação aos valores. O Corinthians considera que não acha, né, um valor alto, tá? Até porque 10 milhões que o Corinthians tivesse que pagar, o Corinthians depois venderia o Mandaca por um valor maior do que 10 milhões. E ainda pode deixar uma parte com o Juventude, pagar menos de 10 milhões e reforçar o meio-campo com um bom jogador que foi revelado pelo clube de Parque São Jorge. Deixa o like, comenta. André Carrijo apresentou um quadro de febre e não participou da atividade do Corinthians na manhã desta quinta-feira no CT Joaquim Grava. O meio-campista já foi medicado e ainda pode ser relacionado para a estreia da equipe no Campeonato Paulista contra a Ponte Preta na tarde do próximo domingo, às 16 horas, na Neoquímica Arena. Ele deve voltar a treinar com o restante do grupo nesta sexta-feira. Ranieri e Memphis Depay estão em reta final de recuperação e também ficaram na parte interna do CT. Assim como Rodrigo Garro, que passou por cirurgia no escafoide do punho esquerdo e deve voltar a ficar à disposição apenas para a Supercopa Rei, contra o Flamengo em 1º de fevereiro. Yuri Alberto precisou viajar à Itália nos últimos dias para obter sua cidadania italiana e é esperado no Corinthians nesta sexta-feira. José Martínez, por outro lado, ainda busca a remissão de seu passaporte venezuelano para voltar ao Brasil. De acordo com as informações divulgadas pelo clube, os atletas iniciaram o dia com uma ativação na academia. Na sequência, Dorival Júnior comandou exercício tático com movimentação ofensiva e um trabalho tático defensivo com transição ofensiva. Um complemento físico foi realizado no final do treino.